Hoje, no programa do Está Escrito, conselhos práticos de como viver bem e com mais saúde, com o nosso convidado especial, Dr. Viriato Ferreira. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Quero dar as boas-vindas aos nossos telespectadores que hoje estão aqui conosco no programa Está Escrito e também dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Dr. Ferreira. Muito obrigado, Pastor Dr. Ferreira, bem-vindo mais uma vez ao programa Está Escrito. Obrigado. Eu um sei prazer que hoje... estar aqui. Obrigado. Eu sei que hoje de manhã o senhor saiu, foi fazer umas compras. Vamos fazer compras, sim. E aqui estão as compras. E hoje nós vamos, mais uma vez, ver se o senhor nos dá alguns conselhos práticos de como ter mais saúde. Sim, sim. Viver a vida com mais saúde, que tem sido o tema dos nossos programas, não é, doutor? Claro, claro. Então, hoje eu acho que nós vamos falar sobre hidratos de carbono, né? Sim, sim, Pastor Bill. Eu pensei que, temos falado tanto sobre alimentação, temos falado sobre exercício, temos falado sobre muita coisa, mas muitas pessoas perguntam, doutor, o que é que são hidratos de carbono? Onde é que eu vou buscar esses hidratos de carbono? Onde é que estão as gorduras? Onde é que estão as proteínas? Então, eu sugeri que fizéssemos uma série de programas em que falássemos num programa dos hidratos de carbono, no próximo sobre as gorduras, etc, etc. E cobríamos, então, assim, desta maneira, a maior parte dos grupos de nutrientes. Uma boa ideia. Agora, doutor, existe, pelo menos durante algum tempo, houve um certo conflito entre quantos hidratos de carbono podíamos comer versus a proteína, né? Sim. Porque houveram várias dietas que disseram, não, corta os hidratos de carbono, aumenta a proteína. Outros dizem, não, menos proteína, mais hidratos de carbono. Então, hoje, quem sabe o senhor pode esclarecer para nós algumas dessas confusões, eu sei que muitos dos nossos telespectadores têm. Mas o que é um hidrato de carbono? Bem, o hidrato de carbono, olha, tem carbono com água. Okay. Portanto, são nutrientes muito importantes para a saúde, porque são os nutrientes que nos dão energia. Okay. Energia mais rápida. Por exemplo, quando um atleta precisa de energia para correr uma maratona, ele come muitos hidratos de carbono, faz o carbo load um dia antes, não é? Muitos hidratos de carbono, e aquilo é convertido noutra substância no corpo e é reservada para a energia do próximo dia. Portanto, os hidratos de carbono são a nossa energia. É como pôr gasolina no seu carro. Agora, é verdade que os hidratos de carbono se transformam em açúcar? Bem, os hidratos de carbono, outra palavra que é muito vulgarmente utilizada é açúcar também. Okay. Embora haja aqui uma confusão, porque os hidratos de carbono não têm que ser doces. E o açúcar normalmente é entendido como sendo uma substância doce. Yes. Então, os hidratos de carbono são aquela fonte de energia que nós precisamos. Por exemplo, o meu cérebro, o seu cérebro agora está a funcionar porque há um hidrato de carbono que está a ser abastecido, como a gasolina é abastecida para o carro, para o motor do carro, nós estamos agora a ter a glicose. E há aqui alimentos que são muito ricos em hidratos de carbono e outros menos ricos em hidratos de carbono. Mas eu gostaria de primeiro explicar aquilo que portanto, responder àquilo que me perguntou, o que é que são os hidratos de carbono. Eu vou utilizar aqui outra vez os meus desenhos, não é? Os meus desenhos. Vamos tentar fazer aqui uns berlindes, e há uns programas atrás nós falámos sobre a diabetes e sobre os berlindes, etc. Certo. Ora, nós temos aqui uma sequência de berlindes. Certo. Pronto. Estes berlindes, nós temos, por exemplo, aqui este pão. Okay. Este pão, que é um pão mais escuro, este pão é composto por alguma coisa. Então, o que é este pão? Este pão é composto exatamente por berlindes. Vamos fazer aqui, olha, imaginemos que temos aqui o pão. Certo. E claro que estamos aqui a fazer um desenho, não é? Certo. E lá dentro há milhares e milhões de berlindes. Certo. Estes berlindes. Cada berlinde tem um nome, que é glicose. Está a ver?
Ok. Portanto, cada berlim tem o seu nome. E é estes berlindes todos juntos, todos ligados uns aos outros, que formam o que está aqui e que é o amido. Amido, como a maior parte das pessoas já ouviu falar no amido. Portanto, o amido não é nada mais do que ter glicoses todas juntinhas. Ok. Pronto, e temos aqui algo. Eu pus aqui atrás porque já vou explicar porquê. Eu não quis pôr este pão ali à frente porque não é o melhor pão para nós. Ok. Mas este pão aqui, e os telespectadores com certeza poderão ver, é um pão quase branco. Não é? Certo. Este pão é 99% só berlindes. Ok. Agora, há pessoas que já provaram glicose. E é uma substância muito doce, daí o nome açúcar. Ok. Portanto, se o pão é 99% glicose ou berlindes, se partir um bocado deste pão e comer, então está à espera que ele seja Doce. Mas não, não é. Não é doce. Porquê? Porque estes berlindes, só quando estão separados é que são doces. Enquanto estão juntos, eles não são doces. É por isso que come este pão, uma fatia disto, ou um pedaço deste pão, e não é doce. Mas o pão é composto essencialmente só por glicose. Agora, esta glicose aqui, que podemos vir aqui, portanto, este berlindezinho, que é a glicose, é um hidrato de carbono. Aquele ali, aquele amido, que é os berlindes todos juntos, também é um hidrato de carbono. Portanto, nós temos hidratos de carbono simples, como a glicose, e temos hidratos de carbono complexos, grandes, que é o amido. Os simples, normalmente, são doces. Os complexos não são. Porquê? Porque a língua só vai apreciar a doçura se eles forem pequeninos. Como são grandes, a língua não consegue. Não percebe aquela doçura. Não percebe, exatamente. Portanto, nós temos a glicose, que é um hidrato de carbono simples. Eu vou limpar isto aqui, só para... portanto, temos aqui a glicose, que é um hidrato de carbono simples, a glicose. E depois temos, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar. Certo. Açúcar são 2 berlindes juntos. 2 pequeninos, só 2. É por isso que quando cai na boca, como é pequenino, cai na boca, é logo doce. Já ouviu falar, por exemplo, na frutose. Certo. Frutose, fruta é. A frutose é outro berlinde, assim um bocadinho mais esquisito, não é? Mas também é simples. Então, quando cai na boca, é doce. Então isso é que dá a doçura. Exatamente. Olha, por exemplo, temos aqui esta tangerina. Certo. Esta tangerina, qual é o açúcar desta tangerina? É frutose. É frutose. Essencialmente frutose. Temos, por exemplo, este pão. Este pão, já vimos que é glicose. Mas não é doce, porquê? Porque está tudo juntinho, os berlindes estão todos juntos. Temos, por exemplo, esta fruta, por exemplo, a banana, o abacaxi, o ananás, toda esta fruta tem frutose. Está a ver? Portanto, e temos aqui outros alimentos. A batata. Temos aqui a batata. A batata é essencialmente também glicose, berlindes, todos juntinhos. Mas não é doce? Não é doce porque eles estão todos juntinhos. Certo. Mas quando são separados, então isto torna-se doce. E o que é que acontece? Eu vou novamente aqui o que acontece na boca e na digestão é o seguinte. Nós temos os tais berlindes, não é? Digamos que isto é a batata, certo, que está cheio destes berlindes. Na boca nós temos tesouras, as tais tesouras, não é? Que são as enzimas. O que é que vão fazer estas tesouras? Vão cortar, vão separar e vão, então, tornar com que esta batata se apresente como berlindes separados. No estômago, já temos muitos destes berlindes separados. No intestino delgado, então fica tudo separado. Se eu pudesse provar o meu pão, mas aqui... seria doce. Doce. Ok. Já viu? Embora entre não doce na boca... Pois, não é doce aqui, mas aqui dentro é. Eu lembro-me de um doente que eu vi já há anos. Foi ainda estava a trabalhar nos Estados Unidos, quando este doente veio. Era um senhor mexicano e ele, tinha sintomas de diabetes, que é um açúcar elevado no sangue.
Mas ele não sabia que tinha diabetes. Pronto, nós fizemos o diagnóstico, etc. E eu disse, olha, agora vai para casa. E eu utilizei a palavra, agora não coma açúcares. Mas eu, na minha mente, os açúcares, eu estava a dizer hidratos de carbono. Certo. Bem, o homem foi para casa, 2 semanas depois, chegou lá e os valores do açúcar no sangue estavam altos. E disse, então o que é que você fez? Eu disse, doutor, eu cumpri com aquilo que me disse. Eu não toquei em coisas doces. E eu perguntei-lhe, mas então o que é que comeu? Pronto, ele era um senhor do México, tinha hábitos alimentares um pouco diferentes dos nossos, mas ele disse, olha, doutor, eu trabalho durante a noite, eu quando venho para casa, então o meu pequeno almoço é batata, Yep. que está cheio de quê? Glicose. Glicose, os berlinos, não é? Mais tortilhas, que é milho, Certo. não é? E o milho está cheio de glicose, com arroz Glicose, né? e feijão, que temos aqui o feijão, temos vários tipos de feijão, mas vamos falar de feijão noutra altura, que também tem alguma, pouca, Certo. mas tem alguma. Então aí eu percebi, olha, a culpa não era do homem, a culpa foi minha, que eu lhe disse para não comer açúcares, não é? Mas não, ele não comeu coisas doces, mas estava a comer os berlindos todos, que cá dentro se transformam em açúcar. Ok. Então, essa tem sido, então, quem sabe, o pensamento que tem levado as pessoas a dizer que tem que diminuir os hidratos de carbono, então. Exatamente, sim, sim. Porque nós escutamos sempre, não, açúcar, os açúcares fazem mal, fazem mal. Então, isso é que deve ter desenvolvido essa teoria que, não, vamos diminuir os hidratos de carbono, menos e menos e menos. Mas o corpo precisa de hidratos de carbono. O corpo precisa de hidratos de carbono. Mas dos bons, né? Mas dos bons. Dos bons. O corpo precisa de energia, porque nós sem energia não conseguimos viver. Se o corpo não tiver hidratos de carbono suficientes, ele vai começar a ir buscar energia a outras fontes. Vai buscar a gordura e vai buscar ao músculo. Quando a gordura acaba, ok. vai buscar ao músculo. Agora, é interessante também notar o seguinte, é que se uma pessoa come muito mais energia do que precisa para o dia, por exemplo, se eu, para eu viver hoje, eu preciso de 1500 calorias, que é a palavra utilizada, 1500. Mas eu comi mais uns bolinhos e mais umas batatas e mais isto e mais pão, eu comi 2000. O que é que o corpo faz àquelas 500? Vai para o armazém. Vai para o armazém. E o corpo converte aquilo em gordura e vai para o armazém. E aí depende do armazém que a pessoa tem. Depende da família, dos genes, não é? Então, o corpo primeiro transforma em açúcar e depois em gordura. Primeiro corta aquilo tudo Certo. e fica tudo Fica- em açúcar. Depois, E quando é em para- excesso, para armazenar, transforma tem que em ser gordura. gordura. É gordura, ok. exatamente. Vai para a gordura, vai para o Certo. fígado e vai para as outras partes do corpo. Certo, não é? ok. Portanto, agora, nós precisamos de energia, mas consumimos muita energia, então podemos estar a provocar ali uma situação de aumento de peso, porque o corpo vai guardar, porque não sabe se amanhã vai ter. Então ele guarda, ele previne e guarda. Agora, já falámos um pouco sobre os hidratos de carbono bons e os hidratos de carbono maus. Por exemplo, hoje come-se muito hidrato de carbono. Certo. É os pães dos hambúrgueres, é os bolos, é as massas. Temos aqui, olha, outros alimentos ricos em hidratos de carbono. Já vimos o pão, a fruta tem hidratos de carbono, mas em menos quantidade, embora seja doce, Certo. tem em menos quantidade. Temos, por exemplo, aqui massa, outros né? hidratos. A massa. Temos aqui as massas. Estas massas, eu vou abrir só para exemplificar aqui. Portanto, esta massa, o que é? Isto é trigo. Isto é trigo, e as pessoas já viram o trigo, que o trigo é um cereal, não é? Que tem um aspecto castanhinho, mas depois o que é que se faz? Manda-se para a moagem, aquele trigo é descascado, Certo. é moído, e depois o que é que acontece? A parte castanha é dada para os porcos, e a parte branca então vem fazer A massa. esta massa, temos aqui o esparguete, etc. Temos aqui, por exemplo, a mesma coisa acontece com o arroz, temos aqui um arroz que este é branco ou não? Não. Não, é um arroz escuro. mais castanho, porquê? Porque ainda não foi retirada aquela parte. E o que é a parte que está à volta do arroz, à volta do trigo, que é castanhinha? É a fibra, o farelo ou a fibra. Então, isso é dado para os porcos, ou então é vendido, e nós então fazemos o tal pão, é por isso que eu tinha escondido este pão, da parte branca
nós então fazemos este pão. Mas e o resto? E aquele farelo? Será que aquilo não é bom? Eu acho que sim. É excelente, é excelente. Então, é esse farelo, ou essa fibra, que é muito importante para a saúde. E então, eu vou só desenhar aqui algo. Vamos pôr outra vez e vamos imaginar que por trás, portanto, à volta deste amido, Certo. vamos escondê-lo atrás de qualquer coisa, que é a tal fibra. Ok. Essa fibra faz com que este pão, por exemplo, seja um pão muito mais escuro. Ok, que a A fibra ver? é escura. É porque a fibra é escura, não é? Portanto, é um hidrato de carbono complexo, mas é completo porque tem fibra, tem aquela fibra toda à volta. Eu comprei aqui hoje de manhã, fui, por exemplo, aqui, este é o esparguete. É um esparguete diferente, é um esparguete que cozinha bem, como o outro, mas veja só a cor. Oh, yeah. Qual bem é a mais- cor? É bem mais escuro do que Mais esse aqui, escuro é. do que aquele, Esse aqui exatamente. está mais branquinho. Exatamente, vê-se aqui. diferença Porquê? aqui, é. Porque tem a fibra. Este pão também é um pão mais escuro porque tem a fibra. Então, com esta fibra, o que é que acontece? As tesouras não conseguem chegar tão rapidamente aqui para cortarem. Ah, ok. Portanto, a transformação destes berlindes, deste amido, em glicose, em açúcar, é mais lenta. E para além disso, este pão, por exemplo, se nós tivermos 100 gramas deste pão, este não tem fibra, estão a ver? Estão a ver aqui? Certo. Este não tem fibra. Se tivermos 100 gramas disto, é praticamente 100 gramas de berlinde. Certo. Mas 100 gramas deste pão Tem fibra. já tem muito menos berlindes. Então, com a fibra, você come menos Berlindes. desse pão do que aquele, né? Exatamente. Porque tem a fibra. Isso já Consome-se menos energia e enche porque também mais, né? e enche mais. Porquê? Porque a fibra vai para o estômago e incha. A fibra incha e faz-nos sentir mais cheios. Por exemplo, temos aqui uma laranja. Esta laranja. Ok? Esta laranja tem frutose, que é o açúcar, e tem água, e depois tem a fibra. Certo. Quando nós comemos uma laranja destas, ficamos bem. Se comemos duas, ficamos mesmo bem. E a terceira já vai? Já não dá. Já não dá. Porquê? Porque aquela fibra incha e evita que nós consumamos então ou ingeramos tanto açúcar. A ver, portanto, Mas agora, se só tomar o suco, só tomar o aí você sumo, toma mais, né? tomamos só os berlindes. Certo, ok. Está a perceber? E sem fibra. Então consumimos muito mais hidratos de carbono. Certo, ok. Então, a mensagem simples dos hidratos de carbono é: os hidratos de carbono são essenciais para a vida porque são a nossa energia. Nós devemos consumir a maior parte da nossa energia a partir dos hidratos de carbono. Agora, não devemos basear a nossa ingestão de hidratos de carbono em produtos como este. Porquê? Porque isto praticamente só tem o berlinde. Este aqui já tem a fibra, Certo. tem as vitaminas, tem os sais minerais que o trigo todo tinha. E este é feito de vários cereais. Eu penso que este é centeio, é trigo, tem aqui um bocadinho aveia Certo. e tem as sementes. Portanto, e mesmo este também é muito melhor. Portanto, isto é uma forma muito mais equilibrada de consumir os hidratos de carbono. Olha, por exemplo, temos agora um bom pequeno almoço. O que é um bom pequeno almoço? Certo. Um pequeno almoço bom devia ser um pequeno almoço à base de hidratos de carbono. Muito mais hidratos de carbono. Eu como disse, fui hoje às compras e comprei talvez um dos melhores pratos de pequeno almoço que há, que é este cereal que é o Weetabix. Este cereal Weetabix, vamos vê-lo aqui. Vamos tirar aqui um. Compare. É bem mais escuro, né? Bem mais escuro. Este é trigo. É um trigo inteiro. É um trigo que tem todas as vitaminas e os sais minerais e tem a fibra. A fibra, quando entra, por exemplo, no pequeno almoço, dois biscoitos destes com leite, por exemplo, eu tenho aqui o leite de soja, com uma ou duas peças de fruta, com umas nozes, estão a ver aqui as nozes ou amêndoas. É um pequeno almoço muitíssimo bom. Completo. Muito bom. Esta fibra entra para o corpo, permite que alguns berlindes sejam logo cortados, Que já não é? dá alguma energia. Já dá uma energia, e essa libertação de energia é mais progressiva. Ah,
A ver, temos este aqui, que é Então, uma ideia. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Isso quer dizer, então, que você se sente satisfeito mais tempo durante o dia? Exatamente. Porque o Exatamente. açúcar está sendo solto gradualmente. Gradualmente, exatamente. É por isso que, por exemplo, muitas crianças ao pequeno almoço comem um bolo, normalmente de farinha branca, bebem um sumo Certo. ou um copo de leite com chocolate Certo. e vão para a escola. A meio da manhã, aquelas crianças que tiveram muita energia logo no início, a meio da manhã ficam sem energia. Porquê? Porque houve uma libertação muito grande, Certo. rápida, Certo. e depois ficam sem energia. Se estas crianças, em vez de tomarem o tal pequeno almoço de um bolo ou de um cereal que é muito, muito doce, mas é de farinha branca, não é? Certo. Se tomassem antes uns pequenos almoços, e são só exemplos, portanto não tem que ser estas marcas, mas temos aqui outro que também é um cereal bem escuro, que é, este até tem umas frutas, não é? Certo. Se estas crianças tomassem este tipo de pequeno almoço de manhã, com uma fruta, com algumas, por exemplo, qualquer coisa para pôr no pão, um pão integral, Certo. essas crianças teriam muito mais energia para a manhã toda. E poderiam chegar ao almoço, e então aí com fome, mas não tinham fome durante a manhã. Nós temos só uns 4 minutos. Sim, sim. Nós, pelo menos eu, costumo ouvir que nós precisamos de mais proteína do que hidratos de carbono. Bem, Mas parece que é o contrário, ou não? Nós precisamos muito mais hidratos de carbono do que proteína. proteína, interessante, Sim. é? A proteína é um nutriente do qual Mas vamos falar falar sobre certo, isso, certo. mas é um nutriente bom, muito importante para a construção dos músculos, não é? E para a fabricação de enzimas, etc. Mas precisamos de menores quantidades de proteína. O hidrato de carbono é o nutriente que nós precisamos mais durante o dia. Não quer dizer que não precisamos de proteína. Claro que precisamos de proteína. Certo. E uma pessoa não consome proteína, morre, Certo, não é? certo. Mas precisamos muito mais hidratos de carbono e dos hidratos de carbono complexos e dos completos com fibra também, como se vê aqui nestes alimentos, na fruta, nos cereais integrais, etc. Então, no pão, o pão mais escuro, a massa mais escura. Isso Exatamente. Costuma ser a regra, sim, sim. né? Mais é ou a menos, regra. né? O mais escuro. O mais escuro, né? Sim, sim. E a fruta, comer a fruta por inteiro Certo. e não comer só o sumo da fruta. Certo. É o melhor. E para um pequeno almoço bom, é isso, combinado com, por exemplo, uma boa quantidade de leite de soja ou leite magro. Para pôr no pão, tenho aqui várias coisas e vamos fazer. Por exemplo, temos aqui o cottage cheese, ou o queijo fresco, Certo. magro também, Certo. que pode ser uma alternativa para quem ainda consuma produtos lácteos. Temos aqui, por exemplo, uma pasta de grão, que é o hummus. É uma pasta de grão que é excelente, não é? Que cheira bem, não cheira? A alho, não é? Excelente para pôr no pão. Temos aqui outras coisas, por exemplo, a manteiga de amendoim, que dá mais proteína, e vamos falar sobre isto na aula da proteína, também para pôr no pão. Portanto, não é preciso comer coisas muito doces ao pequeno almoço, não é preciso comer bolos, não é preciso beber sumos. Vamos para um pequeno almoço bem substancial, rico em hidratos de carbono com fibra, não é? e completos, e vamos ver que nos sentimos muito melhor para o resto do dia. Mais uma pergunta, 2 minutos que faltam. Comer hidratos de carbono em todas as refeições? Pode comer hidratos de carbono em todas as refeições, não tem problema. A refeição principal para os hidratos de carbono devia ser de manhã. De manhã. De manhã. Porque dá mais tempo. Dá mais tempo e a pessoa precisa de energia durante Certo, o dia, certo. não é? Então, menos à noite, né? Durante a noite, você não precisa Menos de à energia. noite, muito menos à noite, exatamente. Pode-se. E para um almoço, por exemplo, um prato de almoço deveria ter hidratos de carbono, mas aí já devia ser uma percentagem mais pequena. Ok, certo. Se nós tivermos um prato e o dividirmos a meio, Certo. e depois da metade dividir a meio outra vez, só um bocadinho de hidratos de carbono ali, o resto de hortaliças e de vegetais, etc. E depois um bocadinho de proteína, mas vamos falar disso noutra aula. Bem, chegamos ao final de mais um programa. E eu estou com fome agora com toda essa comida aqui. Ainda vamos comer. Mas antes disso, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela quantidade de bom alimento que o Senhor providencia para nós. E eu te peço, querido Deus, que através do teu Santo Espírito, o Senhor possa dar a cada um de nós a sabedoria para fazer as melhores escolhas na nossa comida, para que cada um de nós possa viver bem e com mais saúde. É isso que nós te pedimos, assim como a bênção sobre cada telespectador, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Bem, quero agradecer ao Dr. Ferreira pelo É sempre um prazer. sua presença, os seus conselhos. E nós vamos continuar essa série, né, sobre Sim, alimentação. sim. Então, telespectador, que fica atento, que vem mais informações aí pela frente. Exatamente, sim, sim. Obrigado, Dr. Ferreira. E muito obrigado aos nossos telespectadores que fielmente assistem nosso programa semana após semana. Nós agradecemos. Quero lembrar vocês do nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode mandar uns comentários sobre os programas que está assistindo. Você pode mandar um pedido de oração. A nossa equipe, todos os dias de manhã, se reúne e ora sobre os pedidos que chegam até o nosso escritório. E se você se sentir movido pelo Espírito Santo, você também pode fazer uma doação através do website, que vai diretamente para este ministério, para que nós possamos continuar esses programas na televisão. Bem, a nossa oração é que Deus nos dê o privilégio de estarmos juntos mais uma vez na próxima semana. Até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.